Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este momento que teremos e também por este dia de vida que Ele nos concede. Somos também agradecidos a cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente e também vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila, dizendo de onde vocês acompanham os estudos. E eu mando aqui um alô especial para Antônia Arraes, que é de Parauapebas, no Pará, Angélica Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Loza André, de Porteiras, em Ceará, Alexandro, de São Cristóvão, em Sergipe, Ivone e Edivaldo, de Salvador, na Bahia, Maria Júlia, de Apodi, no Rio Grande do Norte, Oselina Rodrigues da Silva Barão, de Uauá, na Bahia, e todos os demais nós agradecemos e mandaremos também um alô para vocês. Iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia que estás nos concedendo e também estamos agradecidos pelos momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos as bênçãos para todos os amigos e irmãos onde quer que estejam e também por aqueles que pedem orações. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade na vida de cada um desses nossos irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo desta semana, onde nós estivemos estudando sobre como lidar com as más decisões, com as más escolhas que as pessoas que são cristãs fazem. No nosso caso, como nós deveremos lidar com as nossas escolhas erradas que fizemos. Nós temos que ter em mente que, devido ao pecado, nós comumente fazemos más escolhas, más decisões em nossa vida. Mas as consequências, claro, elas virão. E nós não devemos nos culpar, mas nós devemos reconhecer que nós falhamos em determinado momento da nossa vida, desobedecendo às orientações da Palavra de Deus. Nós procuramos seguir o nosso próprio caminho, a nossa própria intuição, o nosso próprio desejo. E então, as consequências estão aí, diante de cada um de nós. Vocês se lembram quando Sansão, ele era um homem que havia sido separado por Deus mesmo antes dele nascer. Deus já havia separado Sansão para uma missão especial. E uma das recomendações de Deus era que ele também não se casasse com mulheres de outras nações. Mas quando Sansão se tornou jovem, ele disse para o seu pai: não, aquelas mulheres me agradam aos olhos. É bem verdade, irmãos, que as pessoas que não têm pudor, que não são cristãs, pessoas que vivem de acordo com os desejos do seu coração, seguindo as vontades carnais, elas praticamente se vestem de modo a provocar as outras pessoas. E então uma mulher olha para um homem ou um homem para uma mulher e o olhar, ele atrai pelo que ele está vendo. E isso aconteceu com Sansão e nós sabemos a consequência que foi esse erro que Sansão cometeu de ter se casado com Dalila. Ele perdeu a sua própria vida no final. Ele ficou cego, devido a eles terem furado os olhos dele e também ele preso ali, amarrado numa masmorra, puxando um moinho como se ele fosse um animal, mas o cabelo dele foi crescendo novamente e ele pediu a Deus mais uma vez forças. E Deus manifestou o poder dele através da força de Sansão mais uma vez. Ele se agarrou às pilastras do templo de Dagon e ele então, com a sua força que vinha de Deus, não dos seus cabelos, ele derrubou aquele templo e morreram ali milhares de pessoas naquele dia, inclusive Sansão.
Eu estou trazendo essa história à nossa lembrança, irmãos, porque nós, às vezes, estamos incorrendo neste mesmo erro que Sansão incorreu, que Salomão, o rei de Israel, incorreu, e também que o povo judeu estava incorrendo nessa ocasião de Esdras e Neemias. E o povo mostrou arrependimento e queriam dar divórcio para as pessoas, as mulheres irem para os seus povos com os filhos. Mas, irmãos, isso às vezes não soluciona o problema. Por quê? Porque nós temos que ter uma mudança de coração, não uma mudança simplesmente exterior. Eu vou me separar da pessoa e então acaba o problema. Tudo bem, se separou da pessoa, mas e o coração? Foi transformado? Foi mudado pelo poder de Deus? Essa é a questão. Nós precisamos de uma mudança, uma transformação da nossa mente e do nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Senhor Jesus, que transformeis as vossas mentes. É isso que nós precisamos, de uma mudança de mente, de pensamento. O pecado ele vai sempre existir, ele vai estar sempre nos assediando. E se nós não tivermos a nossa mente transformada, não tivermos o nosso coração transformado, nós iremos sempre incorrer no mesmo erro. E como nós vimos esta semana, o conselho que nós temos da palavra de Deus para nós hoje é que nós não deveremos nos unir a julgos desiguais. Mas como eu disse, essa semana, quando somos jovens, não queremos dar muito ouvidos à palavra de Deus, achamos que nós sabemos mais do que Deus, fazemos as nossas próprias escolhas e escolhemos então pessoas para nos unirmos a ela em casamento que não são da mesma fé, que não são cristãs, e isso é um erro tremendo, ainda mais hoje, a situação que nós estamos vivendo. Se duas pessoas cristãs, um homem e uma mulher, se casam, mesmo assim os problemas eles surgem na vida do casal, e imagina aquele casal onde um é cristão e o outro não é. Então essas más decisões tomadas pelo povo judeu, principalmente o casamento com incrédulos, isso não estava demonstrando que eles criam realmente no verdadeiro Deus vivo. E Esdras e Neemias, então, eles tiveram reações e ações para fazer com que o povo visse o pecado que eles estavam cometendo contra a lei de Deus, a Torá, e se voltassem para Deus. E nós vimos também, durante esta semana, que se duas pessoas não cristãs se casam, o homem com a mulher, e depois de certo tempo um dos dois se torna crente, aquele que é cristão, ele deve procurar fazer com que a pessoa com a qual ele está casado e que não é crente, eles continuem vivendo bem. Agora, se de tudo não houver condições de continuarem casados, porque a pessoa que não aceitou a Jesus, que não é crente, quer se separar, então, se a decisão é daquela que não é crente, a pessoa que é crente, o marido ou a esposa, deve permitir então que se separe para que ela possa começar uma nova vida, então, da maneira correta com Cristo. E nós precisamos estar, então, atentos a estas orientações da palavra de Deus, porque, como nós vimos, pessoas que eram separadas por Deus, como foi o rei Salomão, e que começou a se misturar com mulheres de outras nações, se casar com elas, e isso fez com que Salomão também se afastasse de Deus, aquele que foi separado por Deus. E isso influenciou também a nação de Israel para que se casassem também com pessoas de outras nações. E no caso aqui do estudo desta semana, os próprios líderes da nação judaica, os sacerdotes, as pessoas que tinham influência religiosa, espiritual perante o povo, se casando com pessoas que não eram da mesma nação,
também influenciou aos demais que se casassem com pessoas que não eram de suas nações. E hoje também, se nós temos líderes na igreja que estão nessas condições, se casando com pessoas que não são da mesma fé, que pessoas que não são cristãs, isso vai influenciar também os membros da igreja para que os sigam, porque essa é uma tendência natural dos liderados fazerem aquilo que os líderes fazem. Nós pedimos a Deus que nos ajude a compreendermos essa questão de não nos casarmos com pessoas em julgos desiguais, mas que se, porventura, estamos vivendo nessa situação, que Deus tenha misericórdia, compaixão de nós, que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis, mesmo em meio aos problemas que nós enfrentamos, porque cada um de nós terá que dar conta a Deus da nossa vida. Não é você que vai dar conta da minha vida, nem eu da sua. É individualmente. Cada um de nós teremos que prestar contas a Deus no dia do juízo. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco mais esta semana estudando a Bíblia. No domingo nós vamos voltar com o nosso último estudo desta série, Escolhidos para uma Missão, e nós vamos ver a história de alguns líderes de Israel, líderes que foram bons e líderes também que foram maus. Que este último estudo também sirva de exemplo para cada um de nós. Desejamos a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana e no domingo já nos encontraremos pela manhã fazendo este último estudo desta série. Lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.